O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar? Aleluia. 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 Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, a leitura que hoje o Senhor fala para mim e fala para vocês é justamente para a gente ter a vida de Cristo, precisa ter uma conversão. Por isso que ele pega uma criança, ele põe no meio. A palavra colocar no meio dele significa, olha, que no meio da sua vida, que a sua vida seja operada por um esvaziamento teu. Por isso converterdes, não é? Para que o meu espírito possa transformar você. Transformando você, você passa a ter agora os meus gestos, os meus sentimentos, né? E você passa agora a caminhar rumo a esta terra prometida. E quem você encontrar pelo caminho, que você perceber que também está perdido como uma ovelha, você não descansa enquanto você também não proclamar a minha vida no coração deles. Então, a verdade toda ela está baseada nisso. É isso que o nosso Deus está falando nesta noite para nós. A primeira leitura lembra sempre que todo o Antigo Testamento é figura para mostrar Cristo Jesus. Então Moisés, ele se declara já velho, ali no Antigo Testamento, e ele diz que agora Josué vai estar à frente deles. Mas para lembrar, para falar, lembra de todos aqueles que o Pai destruiu, que Deus destruiu, não é? Para que vocês pudessem adentrar a terra prometida. O que é Deus destruiu? Falamos isso no domingo, olha que interessante. Domingo agora, eu falava que o Antigo Testamento, ele usa muitas expressões da época e metáforas também. Então quando fala assim, Deus destruiu tanto, pediu para destruir todo aquele povo, dos amalecitas, etc, não é?
Então, a gente precisa compreender, trazendo a luz do Espírito de Cristo para o hoje da tua vida. Traduzir isso. Então significa o quê? Lembra quando Deus destruiu, aí a gente vai entrar agora no que fizemos agora há pouquinho. Ao adentrar esse templo, eu e você, começamos a louvar o nome santo de Cristo, com músicas, até que nós começamos a expelir, retirar, na autoridade do nosso batismo, as contaminações que adentraram a minha história e a minha vida, no nome santo de Jesus, introduzindo Maria como intercessora nesta hora. O que fizemos nessa hora? O que acabamos de fazer como vitória de Cristo? Nós destruímos, ou seja, nós não. Deus destruiu através do nosso clamor. Deus destruiu, Ele destrói, Ele salva. Porque nós deixamos um clamor se levantar até o coração de Deus, pedindo: cura-me, salva-me, Senhor, lugares onde eu fui, tudo aquilo que fizeram no oculto, pessoas que proclamaram coisas contrárias, me rejeitaram. O que nós fizemos? Tudo isso ficou na gente como um inimigo que nos amarrou na tristeza, nos amarrou, como foi o mar, que foi proclamado no domingo, foi afundando você numa rejeição, você não se sente querida, nunca se sentiu. Por quê? Porque teve ali uma amarração de Satanás, um maligno, um inimigo. Ele é chamado de inimigo. Então quando você ouve o Antigo Testamento falar, lembra do que Deus fez, destruindo todos daquele lugar. Lembra? Então o que significa? Deus está mostrando que no poder dele, ele é o único Deus, e o maligno não tem poder sobre ele, porque Cristo já o venceu. Então nós declaramos, entrando no nosso passado, trazendo para o meu hoje, mesmo sofrendo, olha o termo, mesmo passando pelo crivo de um sofrimento que eu estou passando, mas eu estou proclamando: Jesus, destrói esse inimigo que me deixou desencorajado, eu não consigo mais levantar a minha vida diante das necessidades do dia a dia, eu não consigo, então derrota ele. Aí a gente fez o quê? Eu renuncio isso, eu renuncio aquilo. Irmãos, é isso, não é nada mais do que isso. Ou se você preferir, é tudo isso, sobre você. Nós temos sempre trazer você, porque você e eu me considero também como aquela ovelhinha perdida, que não é a mais perfeitinha, que não precisa que Deus elimine os inimigos dentro de mim, dos meus vícios, que elimine as minhas vaidades desmedidas, que elimine de mim, não é? O meu egocentrismo, tudo tem que vir a mim. Então, como eu estou nesta posição de doente, então Deus, Ele veio para que eu seja salvo de tudo isso, desses malignos inimigos, que me dá vaidade, que me leva às vezes a um tipo de um vício, ok? Que me leva a desforra, e assim por diante. Nós precisamos sempre trazer para a minha vida Cristo Jesus no meu batismo. Quando eu leio, eu vou repetir, todas as vezes que eu ler no Antigo Testamento, muita gente gosta de ler o Antigo Testamento e deve ler, só que se você, quando for ler, principalmente vocês, meus irmãos católicos, vocês precisam ter um olhar sobre a palavra da Igreja Católica, ok? Que nos ensina como ler o Antigo Testamento, como ler o Novo Testamento. Aonde eu vou encontrar esse discernimento? Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Então, quando eu olho aquelas versões onde está dizendo, pega um pouquinho para o padre rapidinho aqui a primeira leitura, só para a gente exemplificar de novo. Eu quero deixar isso bem claro, tanto para mim, quanto para vocês que estão aqui celebrando comigo o Deus da vida. Olha, a palavra está dizendo assim, ó. Deus está falando
para Moisés, dirigiu-se a todo o povo de Israel, a nós, com as seguintes palavras: tenho hoje tanto tempo de idade, 120 anos, e já não posso deslocar-me além do mais. Não atravessarás este rio, Jordão, Deus disse para mim, e o Senhor teu Deus, que irá à tua frente, Ele mesmo, à tua vista, destruirá, aqui ó, todas essas nações. Se você lê isso aí, fala, mas que Deus ruim é esse, hein? Ele disse que Ele ama o povo, Ele fez o mandamento, não matarás, e agora fala, e destruirás todas essas nações? Que Deus terrível é esse? Então não podemos ler assim, cru, não é? Sem ter um tempero dado pelo Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Aonde eu vou encontrar isso? Na nossa igreja. Então vamos lá, agora vamos entender. Quando diz assim, para que destruirá todas essas nações, para que ocupe suas terras. Para que ocupe o quê? O coração de Deus, a imagem de Cristo. A terra, você pode falar, ter a imagem de Deus em mim. É a terra prometida, é a vida eterna. Lembra que quando Jesus fala para Marta, quando morre o irmão dela, e ela chora muito, e ela diz, eu acredito que no fim dos tempos, né, nós seremos, todos nós ressuscitaremos, e Jesus vai dizer assim, Marta, eu sou, isso é de arrepiar, eu sou a ressurreição e a vida. Então veja, quando vai nos introduzir a terra, a vida, nele, nós seremos introduzidos à imagem de Deus novamente, que a gente perdeu. Perdeu como? Por esses inimigos que estão dentro da gente. Minha vaidade, se você ler lá em 1 Coríntios, você vai ver, não é? O que é o mal? O mal é vaidade, luxúria, ira, tudo isso são os inimigos, que Deus está falando aqui no Antigo Testamento e usa nomes. Então a gente precisa compreender bem isso, para não entrar numa bobagem de pensamentos, irmãos. Tá bom? Isso aqui tem que ficar muito claro para nós, tá? E outra coisa importante, a Bíblia todinha, isso aqui é importante saber, toda a Bíblia onde a Igreja Católica pega toda a informação de discernimento, ela foi a Bíblia escrita em grego, e a tradução em grego é completamente diferente da tradução das nossas Bíblias de hoje. Quer ver um exemplo que pega muita gente, e os nossos irmãos evangélicos, alguns, né, tenta pegar a gente por aí, não todos, tá? Tem muitos sérios aí, muito bons mesmo, mas olha só, quando eles falam assim, olha, viu Maria não ficou virgem para sempre não, porque a palavra diz o seguinte, eles mostram na palavra, está aqui, o autor sagrado está dizendo, que José, seu esposo, né, não conheceu Maria até que, aí você fala, está vendo, até que ela tivesse o menino, então significa que depois que ela teve o menino Jesus, ela teve relações com José, nananina não, está errado, porque a gente tem que entender o que a Igreja Católica, que tem mais do que 500 anos atrás, mais do que 700 anos atrás, que ela tem mais de 2.000, aliás, uma igreja que tem milênios, porque ela também se deleita no Antigo Testamento, ela fez a tradução em grego significa até que, é uma maneira de uma locução gramatical grega para dizer para sempre, é a mesma coisa, como Deus vai falar assim, e Deus reinará até que, Jesus reinará até que tudo se cumpra. Ué, e se não cumprir, depois que tudo se cumprir, o reino dele vai acabar? Não, até que, em grego traduzido, significa para toda a eternidade, para o sempre. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que não falta é coisinha, mostra aí, eu quero saber onde está na Bíblia. Cuidado, tá?
Então, ó, ao ler aqui as nações, significa o quê? Que a igreja nos ensinou? Os inimigos dentro da gente. E Deus veio para destruir mesmo, quando eu permito. Por isso que o padre fala: meu irmão, minha irmã, levanta teu braço na hora da oração. Não fica preso não, porque o maligno continua te envolvendo, né? Ali nos truques dele, ele te amarra aí. Não, declara que Jesus é o Senhor. Declara que você renuncia a tudo aquilo que vem dele, que você viveu lá no passado. Declara, renuncia a isso. Por quê? Porque Cristo está salvando agora. Através do quê? Aquilo a gente cantou aqui. Pela abertura do meu coração. Eu fiz questão de dizer: tchurururu, tchurururu, ah, Cristo quer fazer em mim uma obra nova hoje. Então, na hora que o padre começou a orar junto com você, é para que nós possamos deixar o coração aberto e falar assim: hoje a salvação entrou na minha casa. A minha casa sou eu e os meus. E eu renuncio lugares onde eu fui na ignorância. Eu renuncio aquilo que eu vi, que eu falei. Por quê? Porque Deus vai eliminando todas essas imagens do passado, que no Antigo está chamando de nações. Entenda isso. Então Deus não é assassino de ser humano. No mundo espiritual, Deus já venceu o maligno. Só que lembra, o rabo da serpente ele continua se batendo por aí. Ok? E ele quer jogar todo mundo para o inferno como ele, porque ele já é derrotado. E ele quer jogar a gente numa ilusão. Então, a gente tem que renunciar. E aí que Jesus está dizendo: quem não se fizer como uma criança, é apenas uma metáfora. Quem não se esvaziar de você, do teu jeitão, quem não orar para valer, quem não ser uma pessoa vigilante em Cristo Jesus, o que acontece? Não é? Não deixa a graça de Deus acontecer. Os inimigos dentro de você, eles não serão destruídos. Por que vocês acham que Deus ficou bravo com o rei Saul? Saul, não Davi. Saul, porque ele mandou o rei Saul destruir todo o povo amalecita. E o rei Saul foi lá, destruiu uma parte. Não destruiu todo. E Deus falou assim: por que você não destruiu todos que eu pedi? É a mesma coisa você, que tem vários vícios, vários modos ruins dentro de você. Aí você fala: pô, já melhorei nisso, já melhorei naquilo. Melhorou. Só que você ainda é ciumenta, você ainda tem um gênio forte pra caramba, você ainda julga muitas vezes, você é difícil na hora que a gente vai fazer uma correção com você. Entendeu? Então o que acontece? Existe dentro de mim ainda muito de mim, resquícios do meu pecado, tá? Que me deixou azedo, que me deixou egoísta, né? Então o que significa? Uma coisa eu melhorei, mas eu não destruí tudo. Então Deus pede que todos os inimigos dentro de mim, veja, não é que eu estou possuído pelo demônio, não é isso. É que eu trago em mim uma inclinação do pecado. E a gente cede. E a gente acostuma. Então quando Deus ficou bravo com Saul, é para dizer: Saul, são todos, tudo aquilo que é próprio de você, próprio daquilo que é vaidade, próprio daquilo que é pecado. A gente tem que entender a palavra de Deus. Senão a gente vai achar que Deus como é que fala? É bipolar. Ele manda um mandamento, um novo mandamento: não matarás. Daqui a pouco ele manda matar um monte de gente. Não. É discernimento, irmãos católicos. Ok? Então isso a gente precisa colocar sempre na nossa frente na oração. Por isso que a gente reza a missa com a igreja católica, para a gente poder, segundo a palavra, os documentos da igreja, do Papa, dos bispos, dos padres que têm juízo, né? Então possa trazer a tradição, a doutrina da igreja, para a gente rezar sobre ela. Senão a gente reza na ignorância por aí, não é? Então o que nós fizemos agora há pouco foi permitir Deus destruir os meus murmúrios, tudo aquilo que ainda está preso dentro de mim. E a gente precisa rezar isso todos os dias, todo dia.
pedir que a Virgem Mãe Maria, olha o que ele disse, Jesus, porque Deus não quer perder nenhum da gente. Nós temos uma valia que o mundo não sabe o que significa a valia que você tem, e eu também. Um dia eu estava falando para uma pessoa aqui, cada pessoa humana, por isso que eu me valorizo, e olha que eu sei que eu tenho vários defeitos, mas eu sou único, como você é única, como mulher, como homem, é como se a gente fosse uma riqueza própria que Deus fez, e ninguém fez ninguém igual a você, ninguém, é uma coisa assim que o mundo pode tentar fazer igual, nunca vai fazer igual a você é inédito, você é extraordinário, porque você é obra-prima de Deus, eu sou eu, você é você, mas você, junto comigo, a gente completa o corpo de Cristo, mas eu nunca poderei ser igual a você, por isso que eu não babo mais ovo para cantor famoso, eu era babador de ovo, principalmente por Elvis Presley, hoje não, eu acho legal o cabelo dele, legal, tudo, mas eu sou eu amo ser eu, Padre Marcos Roberto Pires, por quê? Porque eu fui descobrindo que eu sou único, e que eu tenho uma beleza própria, que o Elvis jamais poderá ser como eu, e eu nunca poderei ser como Elvis, como pessoa, e assim por diante. Então, irmão, quando você olha assim, alguém assim, moribundo, morando na rua, que é drogado, que é uma pessoa que você vê que está ali para dar o bote, para roubar alguém, a gente, nós, no primeiro momento, a gente tem o que? Raiva, a gente quer justiça, a gente queria ver aquela pessoa ser pega e levar no mínimo, mas levar uma surra bem dada e mandar prender e deixa longe da gente. Pois é, renuncia a si mesmo, isso é uma coisa muito difícil da gente aceitar. Quando a gente olhar um irmão desse aí, tá? Que assusta a gente, que a gente às vezes roda, agora não tem mais manivela para virar, só se tiver um carro antigo, aperta o botão, o vidro sobe para você não ter a pessoa por perto falando de novo aqui. Eu sei que é perigoso, eu sei que não dá para você bobear com ninguém, mas a gente, mesmo assim, deveria, em Cristo, esvaziando da gente, ter um olhar de misericórdia por esses irmãos, sempre colocá-los pelo menos na oração, ou se tiver alguma coisinha, não de dinheiro, tiver algum alimento, alguma coisa, fala, meu irmão, minha irmã, eu não tenho dinheiro, mas você quer um chocolate, você quer um bolo, você quer um salgadinho? Eu quero, dê para ele, ele sempre vai te agradecer, olha, que Deus te abençoe. Quem é este? É um dos pequeninos de Deus. Jesus falou, és a mim que estás fazendo. Por quê? Porque quem foi que criou ele? Foi Deus. E na maioria desses jovens de hoje, que está tudo morando na rua, pode ter certeza, a maioria deles já foram batizados. Eles se perderam. E eles sabem falar direitinho, Deus abençoe, que Deus te abençoe, que nada te falte na mesa. Muitos falam até muito bonito, fala amém, sabe, e reze por eles. A gente vai consertar eles? Todos não, mas uma palavrinha, um gestozinho, isso vai movendo o coraçãozinho deles também. Fala, cara, é a mesma coisa que falar assim, olha, ouro e prata eu não tenho, meu irmão, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, eu rezo por você, e toma esse negocinho para você comer, toma, meu irmão. Se ele for jogar fora, aí já é uma questão dele, mas você fez a sua parte. Então assim, irmãos, a palavra então ela vem para mim, e ela vem para você, e é Cristo dizendo, se a gente não se fizer, ou seja, se eu não abrir o meu coração, mas não é brincadeira não é só na hora da missa não, na hora da missa todo mundo é irmão aqui, todo mundo é legal, não, a missa, a palavra já é assim, eu celebro a missa em mim, porque quando eu termino a missa eu entro em missão, ao sair daqui, indo para minha casa, indo para trabalhar, no meio de toda essa confusão que a gente está aí fora, é aí que eu preciso testemunhar o nosso Deus, a minha vida transformada, senão é hipocrisia, aqui a gente louva, beleza, Deus é o Senhor, mas na hora da prática verdadeira, a gente não manifesta Cristo, é tudo um bando de mentirosos, por isso que Cristo falou muitas vezes na palavra, hipócrita é isso, se faz bonitinho, às vezes vai, celebra, mas não se transforma nada no coração daquela pessoa. Meus irmãos, sem sacrifício nós não veremos a Deus.
Gostaria que você repetisse, não como papagaio, mas repetisse comigo: sem sacrifício, não veremos a Deus. Precisa entender isso. O que é sem o sacrifício? Tem que haver um sacrifício da minha parte. Qual? Esse esvaziamento que Jesus falou. Como se dá? Orando, vigiando, silenciando muitas vezes, fugindo de ocasiões que eu sei que ali eu caio, ali é uma coisa que você sempre vai cair, meu irmão. Fuja disso. Vai ficar deitado na cama o tempo todo lembrando de um passado que já foi, não é? Sem sacrifício. O que é o sacrifício? Você precisa acionar um levantar em nome de Jesus. Começa a uma nova vida, sabe? Senão você começa a dizer sim à depressão, você começa a dizer sim, eu sou assim mesmo, como chama o pessoal fala? Síndrome de Gabriela. O pessoal antigão sabe, tinha o seriado de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, não, eu cheguei a esse estado. É como aquele homem que chegou: Senhor, olha onde eu cheguei, na depressão. Então, sem sacrifício nós não veremos a Deus. Eu preciso dar o meu passo, eu preciso me pegar nas mãos dele e começar a falar: hoje não, hoje eu começo a renunciar toda essa tristeza que está no meu coração, que é o inimigo, é um dos inimigos que Deus quer destruir. Eu preciso renunciar a esse murmúrio. Toda hora eu falo mal, toda hora eu falo que perseguição sobre a minha vida, tudo de errado para mim. Na minha época, eu tinha um desenho, que eu não sei como é o nome dele, que alguém me ajudava, falava toda hora: ó céus, ó terra, ó mar, ó não sei. Se riram é porque lembram, e se lembram porque são velhos, porque faz tempo esse desenho, hein? Como é o nome desse desenho? Quem? Hip Heart? É isso aí, esse negócio aí, tá? Era ó céus, ó terra, ó mar, e nós temos essa índole, está embutida na gente, toda hora está reclamando: ai eu não aguento mais trabalhar aqui, meu saco, que saco, todo dia eu chego bem, eu estou rezando, chego bem, eu chego bem, aí eu chego, já começa aquela ladainha, aquela conversa: ai mas isso acaba, é a mesma coisa, ô céus, ó terra, gente, não dá. A gente precisa dar uma resposta para isso. Não, se os outros fazem isso, com todo respeito, isso é o outro. Eu sou eu. Eu preciso começar a fazer um exercício na minha vida. Outra coisa que é muito difícil, você tem sempre uma pessoa que você gosta mais de conversar. Pelo menos eu acho que a maioria aqui é assim. Aí você passa por qualquer coisa que te deixa invocado, o que você faz? Você vai lá e conversa com a pessoa. Pode ser na sua casa, pode ser com a tua mãe, pode ser com algum, pode ser tudo sobre. Você vai lá ou pega o celular, agora é para o celular, e fala: meu, eu estou tão chateado, você acredita que aconteceu isso? Quer ver um exercício que nós devemos fazer, que ele é santo e é de vigilância? Você continua tendo teu amigo, ou sua amiga, não importa. Agora, se você está passando por uma experiência que te machucou, que aquilo te deixou, e você sabe que se você ligar para essa pessoa e começar a falar, aquilo vai começar a inflar em você cada vez mais raiva. Porque, gente, é natural as pessoas quererem darem sempre uma sentença positiva para aquilo que você está falando. Então não fala nada. Põe em Cristo: Senhor, olha, eu estou muito triste com isso que me aconteceu, viu? Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Gente, nós temos um erro terrível, ele é o erro, mas ele é o pior erro da nossa vida. Nós não fazemos Cristo o nosso Senhor. Eu faço um colega meu, é até errado fazer isso com o marido. Mas é meu marido. É para conversar o que convém com o marido. Certas coisas é com Cristo que se fala, mas a gente não tem esse hábito. A gente quer ver outra coisa que os padres terminam minha homilia dizendo isso, uma coisa infelizmente, mas é infelizmente mesmo, hoje, gente, a maioria de quem vive dentro da igreja, vive mesmo,
tá? Não é todo mundo não, mas muitos. Hoje os colegas todos sabem todo o pecado dele. Então quando ele vai confessar, o padre está lá quietinho, ouvindo um lugar calmo. Você pensa que a pessoa é você, e aquilo sumiu entre você, Deus e a pessoa? Imagina, daqui a pouco tem todo mundo falando daquela pessoa. Ela fala, mas como é que você sabe? Ela contou. Como é que você sabe que ela está vivendo isso? Porque ela disse. Ela disse para mim, disse para outro, a gente está sempre junto, padre. Foi até eu que falei para ela confessar. Aí o padre fica todo cara de bolacha. O padre fica assim, uhum. E aquele segredo confessional? Isso só deu absolvição, porque todo mundo já sabe. Sabe que ela saiu com fulana, sabe que ela teve uma fraqueza. Ela contou para mim, contou para a amiga dela, contou para a amiga dela. Entendeu o que o padre está falando? Errado. Não. Muitas coisas da sua vida pessoal, que você sabe que são os inimigos que te jogaram no chão, não convém falar para ninguém, a não ser para Cristo, na pessoa do padre, para confessar. Hoje todo mundo fala o que quer. Você entendeu? É porque hoje o celular também nos faz isso. Conta, vai, mostra. Fala o que você está fazendo. Mostra a dancinha. Está dançando. TikTok. Vai ganhar dinheiro com isso. Padre, ó. Ai, que bonitinho, ele faz. Como todo mundo fazia. Quer dizer, mostra tudo, fala tudo, brinca tudo. Põe o seu sentimento. Hoje eu levantei, estou tão tristinho. Viu, ele é gente que nem nós. Ele colocou na rede que ele está tão tristinho. Conta tudo. Mas por que não conta? Sabe, gente, hoje eu tive um desejo, eu acabei estando com aquela pessoa, ela fez, então, por que não fala? Por que não fala? Tá vendo, gente? Nós temos que colocar com Cristo. Nós católicos estamos perdendo isso. Como é que eu vou me fazer como criança, se eu estou enlambuzado no mundo moderno? E não quero sair daqui não. Eu quero que Deus faça um milagre em mim, mas eu não quero sair daqui. Não. O milagre de Cristo só acontece quando eu esvazio de mim. Sem sacrifício nós não veremos a Deus. É isso que o Senhor colocou para nós hoje, pela palavra. Ele quer salvar a mim em primeiro lugar. Me salvando, eu passo a ser um instrumento de Deus para salvar tantas pessoas também. Amém? Vamos cantar um trechinho? Um trechinho dessa música. Pedacinho só. Pedacinho, sim. Criai em mim um coração que seja puro. Esse é o Salmo 51, 50-51. Um coração que seja puro. Olha a letra dessa música. Criar em mim um coração que seja puro. Coração igual ao seu, Senhor. Um coração que seja puro. Tende piedade, meu Senhor, misericórdia. Purificai as minhas faltas. Purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro do pecado, para que todo o meu ser fique sem culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Cria, Senhor. Criai em mim um coração igual ao seu, Senhor. Um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro. E um espírito decidido. E um espírito decidido e generoso. Anunciarei vosso caminho aos pecadores. Proclamarei a boa nova ao mundo inteiro.
Cria em mim um coração que seja. Cria em mim, Senhor, um coração igual ao seu. Um coração que seja. Cria agora, Senhor. Cria em mim, vai lá. Cria em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Vamos preparar agora